Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O que somos nós? A Miriam Lima teve uma EQM aos 4 anos de idade quando teve uma broncopneumonia. Ela se lembra até hoje de todos os detalhes. Ela saiu flutuando até o sítio onde ela morava e de repente apareceram duas meninas que falaram para ela ir com elas. Então, ela viajou pelo universo. Vamos conhecer a história dela? Miriam, bom dia. Bom dia. Vamos escutar o seu relato da experiência de quase morte que você teve. Gostaria, por favor, que você se apresentasse, dissesse a sua profissão ou o seu tipo de ocupação e, a partir daí, por favor, nos contasse no maior detalhe possível a sua história. Muito obrigado. Meu nome é Miriam, Sou professora e tenho 35 anos. E a minha experiência aconteceu há alguns anos atrás, digamos 31 anos atrás, Eu tinha 4 anos na época. Foi por conta de uma broncopneumonia que eu tive e eu fiquei internada mais ou menos por uma semana. E alguns dias eu entrei em estado de coma. E os médicos disseram para minha mãe que provavelmente não poderiam dar esperanças, porque o meu estado era bem crítico. E a minha mãe, enfim, entrou em desespero, e aí que começou tudo. Eu me lembro de ter flutuado sobre o hospital em que eu estava internada. Logo depois eu saí flutuando e vi que atravessando a avenida tinha uma tia segurando a mão da minha priminha, na época da minha idade mais ou menos, e eu fui falar com elas que eu estava ali, que onde que elas iam, e a impressão que dava é que elas estavam indo até o hospital. E aí eu falava para elas que eu estava ali, que eu estava tentando me comunicar com elas, e elas não me davam nenhum retorno, não conversavam comigo, não me viram, lógico, Então, partindo dali, eu tive o panorama das imediações daquele local do hospital, que foi logo de frente ao hospital tinha um colégio de freiras, e tinha algumas piscinas, uma ou duas piscinas, eu vi as piscinas de cima. Eu vi também algumas chaminés de fábrica de cerâmica que predominava na época naquela cidade. Qual era a cidade? Silvânia, Goiás. E então, partindo dali, eu tive a sensação de querer ver a minha mãe, porque eu não estava vendo a minha mãe por ali. Aí eu quis ir até o sítio do meu tio, onde a gente estava morando. E então eu fui pelo trajeto que saía da cidadezinha e pegava a estrada, Logo eu fui observando muitas coisas pela estrada, mas de uma sensação de paz, liberdade muito grande. Eu não estava no meu corpo, eu estava como se fosse um contorno do meu corpo, uma luz. Você se lembra de ter olhado para o seu próprio corpo? Eu não sei se é propriamente olhar, Eu me lembro que eu estava assim, não é olhar, eu me sentia assim, livre do corpo, da matéria, e muito, assim, meio que voando pela estrada, não correndo, flutuando, voando, não sei, e bem acima do chão, e nesse trajeto eu observava coisas pela estrada, eu foquei, a minha visão era de 360 graus, eu poderia ver tudo que estava acontecendo ao redor, E eu vi um montinho de telha
e todas encaixadas uma em cima da outra. Eu achei maravilhoso e fiquei olhando aquilo ali por um tempo, meio que achando lindo, assim. Eu me lembro muito bem disso, eu tenho ainda essa sensação de ficar maravilhada com aquele encaixe perfeito das telhas. Logo depois eu saí dali e eu fui até a casa, e daí ainda de cima, né, sobre o teto da casa, eu vi o quarto onde minha mãe dormia. E eu vi a cama ali toda arrumadinha, né, que ela colocou uma coxa de babado azul, e eu me lembro de achar a coxa muito bonita e ficar olhando aqueles detalhes de cima também, assim, no quarto, todos os detalhes do quarto. E depois eu vi que a minha mãe não estava ali, eu saí novamente, né, da casa e voltei para a estrada, como se eu estivesse voltando para procurar ela ainda. E daí eu vi uma caixa d'água que tinha na estrada, nesse trajeto, era uma caixa d'água que ficava sob algumas estacas de madeira, e ela era bem grande. Então eu me lembro de ter subido, não subido, eu estava flutuando, ter olhado dentro da caixa d'água, de curiosidade mesmo, e fiquei ali por um tempo e me lembro que apareceram duas meninas. Essas meninas estavam de vestido branco, longo, vestido branco longo, e aí elas apareceram ali e eu, naquela sensação de felicidade, de paz, de libertação, de deslumbramento, né, eu observava tudo com muita paz, muito desapego do mundo físico. Não era como se eu estivesse observando alguma coisa no meu corpo, era o desapego mesmo. E aí as meninas, nessa altura, disseram para mim que eu deveria ir com elas. Essas meninas estavam onde? Elas apareceram lá durante esse momento que eu observava dentro da caixa d'água. Elas surgiram. Mas elas apareceram lá no chão, flutuando? Flutuando, igual a mim. E você disse que você tinha um corpo que era como... Você viu o contorno como se fosse de luz? De luz, E elas também? O corpo delas eram duas meninas, perfeitamente. Normais? Bem vívido. Meninas de vestidos longos, e não em formato de espírito, vamos assim dizer, que eu estava, né? Eu me lembro até, tinha cerca de... Elas deveriam ter lá os seus 10 a 12 anos. E elas falaram com você? Falaram que a gente tinha que ir. E daí nós saímos. Quando saímos, saímos daqui, desse plano, eu digo, né? Porque depois disso eu me vi com elas, a gente viajando pelo universo, assim. A gente viajou pelo universo, elas junto comigo, e eu pude observar planetas, assim, pude observar o planeta Saturno, né, claramente, aqueles círculos em volta do planeta Saturno, anéis de Saturno. Eu observei muito bem, muito, muito vívido isso na minha memória. E logo depois desse trajeto, chegamos até que eu posso dizer, uma praça. Me parecia praça, porque haviam bancos, e nós ficamos esperando ali por algum tempo, e nessa praça tinham pessoas altas, muito altas, altas mesmo, assim, digamos, 2,5 metros, por aí. Tá. Pessoas que eu me lembro de ficar assim, perplexa pelo tamanho das pessoas, né? E eram pessoas vestidas de branco. Você não se viu se distanciando do planeta Terra? Não vi. Você de repente se viu perto de Saturno e de repente você estava numa praça num piscar de olhos.
Pode ser que seja num piscar de olhos, mas eu me lembro desse trajeto, dessa sequência. Depois de ter chegado na praça, esperamos lá por um tempo, eu junto com essas meninas, mas eu achava muito interessante aquelas pessoas altas, algumas outras menores, mas o que me chamou a atenção foram as pessoas altas. Eu acho assim, nossa, nunca vi alguém desse tamanho. Eu olhava para elas, mas elas continuavam a olhar para alguma coisa, a esperar também. Eram feições humanas. Humanas, eram muitas pessoas, que todos esperavam. Porque, num certo momento, eu tomei uma forma de pessoa lá. Já com uma roupa, eu fui como que eu posso dizer isso? Eu fui trocada de roupa. E aí eu me vi sendo eu, não mais em espírito. Eu já estava sendo eu, da maneira que eu era com 4 anos de idade. Me colocaram uma camisetinha branca, um shortinho branco, shortinho mesmo, e um tênisinho branco, um tênis bonitinho, que eu me lembro que eu fiquei achando bem bonitinho aquele tênis, com uma meinha, um pouco mais acima, assim, esticadinha, assim, e um tênis tudo branco, a roupinha branca. E logo depois dali, aí eu fui para o lugar mais extraordinário que eu nunca imaginei, assim, que pudesse existir, que eu nunca vi nem aqui na Terra, nem em paisagens. Eu busco muito paisagens na internet, assim, lugares bonitos, tem algumas coisas que se aproximam, mas não da maneira que era, a luminosidade que era, a energia. Eu defino como se tivesse pego toda a felicidade, toda a paz, toda alegria do mundo, tudo, assim, do universo, e tivesse compactado dentro de uma caixinha, e aquilo ali estava compacto, estava intenso, e essa caixinha era eu, tipo assim, quando eu cheguei, que eu saí daquela praça, já que eu entrei nesse lugar, que era uma grama verde, mas não um verde que a gente está acostumado aqui, não é esse tipo de verde, era um verde vivo, a grama era viva, as plantas tinham montanhas ao fundo, picos, um lago ao fundo, tudo era maravilhoso, era perfeito. O que significa a grama viva? Significa algo além do que nós conhecemos por natureza viva? Viva, no intuito de me saudarem, no momento que eu cheguei, me saudaram, toda a grama me saudou. Ela mexia assim, ó, eu andava e ela mexia, me saudando, que estava feliz de me ver lá, tudo que estava lá me saudava, estava feliz de me ver, eu me senti muito amada, e não é assim, esse algo extraordinário, ao mesmo tempo era tão simples, tão simples ao ponto de eu estar sentada aqui agora nesse sofá da minha casa, simples assim, essa felicidade toda era algo simples, como se eu tivesse voltado para casa, que eu estava com saudade demais daquele lugar, e eu estava, aquele lugar, eu pertencia àquele lugar, eu estava feliz por estar lá, onde eu pertencia. Eu realmente pertencia àquele lugar. Eu me lembro claramente disso. Cresci com isso nunca vai sair de mim. Nunca. Você teve essa sensação de rever o lugar quando você estava na praça também? Não, na praça não. Quando eu cheguei nesse lugar, lá era o meu lugar. Lá era o meu, era para mim. Eu senti, porque eu não ouvi alguém me falando com uma voz. Eu senti no meu coração, no meu ser, que aquele era o meu lugar, e do lado direito, eu estava aqui, do lado direito, de cima, haviam casinhas, uma pertinho da outra, casinhas brancas,
com alpendre, e eu fiquei sabendo de onde era a minha casinha, onde era a minha. Tipo assim, a sua casinha é aquela ali, ó, tá vendo? E eu vi realmente o alpendrezinho, e lá estava minha avó materna, ela estava lá sentada no alpendre, e lá ia ser a minha casinha. A sua avó, você a conhecia em vida? Eu reconheci e soube que era minha avó. Porém, ela havia falecido 20 anos antes de eu nascer. Você reconheceu por fotos mais tarde? Reconheci, e eu soube lá também que era minha avó. Foi me apresentado em sentimentos, assim, que era minha avó. Eu queria ir lá, mas eu não tinha permissão de ir lá, eu não poderia ir lá, isso eu sei. Tinha um limite para eu poder ir, eu não podia ir lá. Esse limite era visível? Não era visível, era como se eu tivesse sentido alguém me falado, mas não falado, entendeu? Não tem fala. Isso de falar é algo que eu tô tentando descrever como algo físico, mas não foi falado, não tinha fala de boca, não era nem telepático, era uma linguagem aqui, ó, do amor, do sentimento, era uma linguagem de sentimento. As duas meninas acompanharam você nesse local? Não. Aí, lá nesse local, já estava, eu estava sendo, tinha algo lá, algo que não era visível, eu não via, mas era algo que me acompanhava lá e falava comigo, era uma coisa, assim, maravilhosa, eu não sei descrever, que era algo amoroso e humilde ao mesmo tempo, que me amava assim, que me fazia sentir a criança mais amada do universo, que estava muito feliz por eu estar lá, e que eu sentia toda esse amor, eu sentia, era passado para mim o tempo todo, era passado. É como se fosse uma pessoa? Uma pessoa, não é uma pessoa, é o tudo, é o sentido, é a verdade, a sabedoria, o princípio, o fim, o tudo, era isso. E eu estava unida a esse ser, a esse algo, eu estava unida, e ele estava em mim, eu estava nele, eu estava nele, e ele me passando todo esse sentimento de paz e felicidade, e era algo muito humilde, sabe? De, tipo assim, ó, eu era mais importante ali, para eu me sentir, ele queria fazer com que eu fosse a mais amada ali, a mais linda, a mais, eu posso dizer assim, como se ele se rebaixasse para eu me sentir a mais amada, porque ele queria que eu me sentisse assim, e ele conseguiu que eu me sentisse assim. Eu podia ver a casinha, digamos que tinha uns 40 metros, 50 metros até de onde eu via. Era bem assim, eu me lembro que era um pouco distante, era à direita, me lembro muito bem, era à direita, assim, ó, né? Tá. Eu estava aqui, era à direita, e essas casinhas estavam todas umas pertinhas das outras. Mas então você estava perto delas, porque 40 metros é metade de um quarteirão. Sim, perto, mas eu não poderia chegar até lá. Eu queria ir até onde a minha vozinha estava, né? Eu me lembro. Mas foi passado para mim, por por esse sentimento, que eu não deveria ir ainda lá. Bom, e eu olhava para lá, mas eu olhava ao longe. Eu sentia ela um semblante preocupada. Ela estava olhando para mim sentadinha lá, numa cadeira, num banco, sentada, preocupada. Ela estava com uma roupa branca, longa, um vestido longo, branco, e com um semblante de preocupado. Eu me lembro de querer ir e não poder ir. Eu queria me comunicar com ela, mas esse amor todo, que eu posso dizer, descrever de o maior amor do mundo, me disse que eu não poderia ir até lá.
Então, e aí eu me lembro de haver morangos lá no meio dessa grama. Dentre a grama haviam muitas outras plantas e haviam morangos. Me chamou a atenção morango e eu quis experimentar morango. Eram morangos vermelhos, grandes assim, todos rasteirinhos, e eu experimentei o morango. Você comeu, então? Eu comi um morango, não me lembro de me ver comendo assim, mas eu me lembro de ter sentido o sabor do morango. E eu me lembro que tinha uma planta também, uma planta de uns 20 centímetros, e essa planta falou comigo. Ela se comunicava e eu agachei, eu me lembro de agachar assim, pequenininha, e conversar com ela, achar ela linda, maravilhosa, rir, porque eu estava com uma felicidade sem limites, eu estava muito feliz de estar ali, eu estava explodindo de felicidade, realmente eu estava muito feliz, e esse ser que se comunicava comigo estava muito feliz também de eu estar ali, muito feliz, mas chegou um momento que ele disse que ele, né, esse algo maravilhoso, me disse que eu não poderia ficar ali por muito tempo, que já estava na hora de eu voltar. E na hora que ele falou que eu deveria voltar, eu saí correndo pela grama. Eu corri muito, eu me lembro. Aí eu pensava comigo, não, eu não vou voltar nunca. E corria, eu me via correndo e o meu cabelo voava, assim, de tanto que eu corri. E tudo isso você via como se você estivesse numa câmera de fora? Parecia que eu estava nesse ser me vendo. Parecia que eu estava nesse ser que falava comigo, eu me via nele e eu estava pertencendo a ele, eu pertencia. E você também se sentia dentro daquele corpo que estava correndo? Também, mas eu via também de outra maneira, eu me via ali correndo. Você então tinha a dupla visão, vamos chamar de dupla visão? Dupla visão, eu me vi correndo, meu cabelo voando, eu me lembro muito bem disso. E de não querer voltar, nossa, para mim, quando falou, não, você tem que voltar, eu não queria nem pensar nessa possibilidade, era nula, não queria mesmo. Foi como uma criança birrenta, que você diz, vamos embora, e a criança sai correndo e você tem que tentar pegar para ela ir embora. Aí foi muito frustrante, assim. Por que foi frustrante? Foi frustrante porque eu não me lembro de ter voltado para o meu corpo, mas eu me lembro depois. De repente, eu me vi no hospital, na sala, sentei na cama do hospital, chamei a minha mãe, e a minha mãe, perplexa de me ver ali sentada, porque eu estava em coma, eu falei para ela, mãe, eu quero meu chinelo, porque nós precisamos voltar para a chácara. E ela colocou os chinelos no meu pé, e ela já me pegou no colo, e nós já saímos dali em direção à recepção do hospital, e ali tinha uma capela. E a minha mãe foi de frente à capela, ela ficou por um tempo comigo no colo, de frente à capela, agradecendo, né, a Deus por ter me trazido de volta, por eu estar ali com ela, viva. A recepcionista foi atender uma emergência dentro de algum quarto do hospital, e ela ainda ficou por um tempo ali na capela, agradecendo, mas aí ela já saiu comigo, porque eu pedia incansavelmente para ela, porque eu queria voltar para a chácara. A gente morava numa fazenda do meu tio. E era para onde você queria voltar? Não era lá que eu queria voltar para onde eu estava. Então você tinha já, na sua volta, você já se lembrava da experiência? Sim, me lembrava sim, eu queria voltar. Instantaneamente eu me lembro dela fazer uma oração ali comigo no colo, e eu insistindo para ela que a gente tinha que voltar, e ela falou, minha filha, mas não tem ninguém aqui, como que eu faço? E eu insistindo com ela, e ela tão feliz de me ver ali, ela acabou saindo comigo. Tirou você do hospital sem ninguém ver? Tirou, sem ninguém ver. Ninguém viu, foram perceber só depois, e já foram com a equipe do hospital lá no meu tio, né, onde era o endereço que ela tinha dado, e eles com um termo para
para ela assinar e muito, muito bravos. Assim, era uma médica responsável pela UTI e a minha mãe conta que ela ficou furiosa, furiosa. E aí, gradativamente, eu fui melhorando. E como é que isso refletiu na sua vida? Nossa, como que eu posso dizer? Foi uma tragédia na minha vida isso. Para mim foi muito difícil isso que aconteceu, mas não pelo ponto de eu ter passado. A experiência foi maravilhosa, mas eu ter voltado foi terrível, porque eu não me encaixava mais em nada. Na minha infância eu nunca me senti pertencendo a isso aqui, nunca. Posso dizer assim que nunca me senti. Como eu me senti lá tão amada, tão feliz, lá sim era onde eu pertencia, aqui não. E eu tive eu sempre fui uma criança muito infeliz, depressiva, eu não convivia socialmente com outras crianças, não convivia. Até a minha adolescência, assim, eu posso dizer que eu era de pouquíssimos amigos, eu não tinha amigos na escola, eu ficava sempre ali, eu queria me sentir sozinha. Eu tive muitos problemas na escola de trabalhar em grupo, né, até na faculdade mesmo, eu não gostava de fazer trabalhos em grupo, eu odiava, era uma tortura para mim, porque eu sempre queria fazer tudo sozinha, tudo. Era tudo muito pesado para mim, tudo. A vida era difícil, foi uma infância difícil, assim. Eu me senti expulsa de onde eu deveria estar e eu me sentia que eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar lá onde eu queria estar, mas que não me quiseram lá. O que você contou para sua mãe e quando? Eu sempre falava para minha mãe que eu estive nesse lugar e que eu conhecia minha avó, mas ela achava um absurdo. Ela não dava credibilidade. Ela também não sabia dessas coisas ela foi entender isso sobre essas experiências de coma quando eu descobri o que eu tinha passado, porque teve um dia que eu assisti num programa de televisão, até então eu com 28 anos de idade, eu não entendia isso que eu passei. Aí eu vi uma moça que contou uma história muito parecida à minha, muito parecida. Eu queria que você falasse pra gente, Miriam, sobre a questão de Saturno. Quando é que você viu uma foto de Saturno na sua vida? Na segunda série, né, naquela época eram séries que eu estudava, na minha época de criança, eu vi que a professora passou pra gente umas imagens do planeta Saturno. Na hora eu fiquei assim, nossa, esse planeta, os anéis em volta, né, que eu passei muito próxima. Foi extraordinário para mim, maravilhosamente extraordinário, foi, além de qualquer coisa que eu já tenha vivido na minha vida. Eu nunca fui feliz da maneira como eu fui naquele lugar, na minha vida nunca. Eu não tive um momento na minha vida que eu posso dizer que se assemelhou ao que eu passei. Não tive. A única felicidade que eu tinha era quando me vinham os flashes. Eu tinha flashes quando eu era criança, de ter estado lá. Esses flashes vinham acompanhados das sensações e da imagem do lugar. Eu tinha flashes de todos os momentos. Eu tinha flash do momento que eu via as telinhas encaixadas. Eu me lembro que quando eu era criança, que vinham esses flashes, eu ficava rindo um tempão sozinha, porque eu ficava tão feliz de estar lembrando daquilo, e assim, me tocava muito. A imagem voltava para mim, aí depois dos 12, 13 anos, eu parei de ter esses flashes, nunca mais aconteceu, infelizmente. Eu tive um aluno que tinha dificuldade de aprendizagem e eu o repreendi um dia dizendo que ele deveria fazer a lição, prestar atenção na aula e não ficar somente desenhando. Quantos anos ele tinha? 10 anos. Tá. E ele me mostrou um desenho que ele fez. Ele era um menino muito bonzinho, assim, uma gracinha, sabe? Tá. De
uma docilidade tremenda. Ele sempre sorria, o tempo todo ele sorria. Muito, muito pobre, ia mal vestido, sujo para a escola, não tinha material nenhum, porque perdia em casa o material, ia sem nada para a escola, só ia com um sorriso e mais nada. E mesmo com as crianças desfazendo muito dele, ele sofria bullying, chamavam ele de porquinho, era ruim isso. E aí ele não dava bola, ele só sorria, ele era um menino especial, realmente. Aí ele me mostrou esse desenho que era vários túneis, e esses túneis levavam cada um para uma porta, e ele me mostrou para onde iam esses túneis. Aí ele falou para mim: professora, olha, aqui onde eu estive, esse túnel leva para onde está o homem bonzinho. Esse túnel aqui leva para onde é ruim, é mal. Esse outro túnel leva para onde tal, esse outro leva para onde tal. Era o que eu posso dizer? Vários túneis, né? E eu falei: nossa, mas o que é isso, né? Que túneis são esses? Eu achei bem complexo, assim. Aí ele falou assim: ah, professora, foi quando eu morri, porque eu morri. Aí eu estive aqui e foi me mostrado o homem bonzinho, né? Me mostrou todos esses lugares, para onde que ia cada um, que se fizesse isso, se fizesse maldade, vai para esse lugar aqui. E eu estive na porta para entrar nesse lugar aqui. Mas eu falei: calma, que morreu? Como assim você morreu? Ah, eu morri, professor. E ele ria. Eu morri. Como? Eu morri engasgado com uma salsicha. O meu pai me bateu muito nas costas, muito, e aí eu morri. Aí eu estive aqui nesse lugar, mas depois meu pai bateu muito nas minhas costas, aí eu voltei. Ele falou desse jeito e eu fiquei perplexa, né? Perplexa. Isso faz uns 2 anos, é recente. É recente, porque eu já sabendo do que eu tinha passado, então isso não foi uma coisa que esse menino tinha lido, porque ele não sabia ler. Não foi algo que ele assistiu na TV, porque a família era extremamente pobre. A mãe havia falecido por ser usuária de crack e morava com a madrasta e mais uns 7 irmãos, assim, era muito, muito paupérrimos. E então eu fui verificar essa história com o pai, na verdade, né? Depois teve uma reunião de pais e eu fui falar que essa criança não conseguia atingir as metas de aprendizagem, né? E eu fui falar com o pai o porquê dessa história dele se ele estava inventando alguma história, que ele se engasgou com uma salsicha, e o pai realmente disse que quase perderam ele por ter engasgado com uma salsicha. Ele ficou um tempo desacordado, e aí bateram muito nas costas dele e ele voltou. Eu não tive dúvidas, assim, eu não tenho dúvida disso. Houve um momento de um vazio, de um nada branco, de um nada, de ausência de cor, ausência de tudo, até mesmo de amor, uma angústia. Houve um momento de angústia, de ausência. Isso foi no momento que as meninas me chamaram da caixa d'água, foi depois, logo depois isso aí. Eu estive em um vazio. Entre o momento em que você estava flutuando e o momento que essas 2 meninas apareceram, você sentiu esse vazio? Logo depois que as meninas apareceram, que elas chamaram, que elas disseram que precisávamos ir. Depois disso, eu me senti num ambiente vazio, no vazio. Pode-se dizer, assim, que não passei por um túnel, mas eu creio que esse vazio foi talvez o momento em que eu passei, né, de um local para o outro. As meninas falaram que você deveria acompanhá-las. Você se sentiu nesse vazio, que era branco,
Era ausência, na verdade, né? Ausência do quê? De tudo? Ausência de tudo, de cor, de tudo, de sentimento. Era uma ausência. Deu uma certa angústia. Essa experiência minha, ela me traz muitas impressões. Eu tenho impressões, vários momentos do meu dia me vêm coisas em segundos, não são os flashes não, porque os flashes que eu tinha, eu disse que eu tinha até os meus 12, 13 anos, eles vinham carregados de toda a experiência, da felicidade, vinha o pacote completo, a felicidade, a paz, a alegria, a bondade daquele ser, vinha tudo. Essas impressões que eu tenho são milésimos de segundo da impressão. Eu me lembro do vazio, eu me lembro do momento da estrada, me lembro assim, ó, fragmentados, tudo fragmentado e me vem, isso sempre me vem. Aqui não é o lugar que a gente tem que estar, não é aqui. Aqui é só uma passagem rápida, temporária. O nosso lugar é lá. Aqui a gente é moldado dentro do corpo da gente, é um molde, tudo é passageiro, e aqui não é o nosso lugar também, não. Eu entendi que eu deveria voltar para cumprir uma missão, para cumprir o que tinha que cumprir aqui, o tempo certo que eu tinha que ficar, e é isso, e depois eu voltaria para lá de novo. Bem, Miriam, nós vamos fazer um adendo à sua entrevista. Você mesma nos procurou dizendo que gostaria de contar alguma coisa a mais que ficou faltando, então estamos aqui. Isso tem a ver com o que você experimentou depois dessa EQM que você teve, então, por favor, nos conte. Aí, no caso, foi posteriormente à EQM, né? Foi pouco tempo depois, porque a minha lembrança é que eu estava muito fraca, muito fragilizada, e então um tio, nós morávamos, né, na fazenda do meu tio, e ele percebeu essa fraqueza, eu não movimentava, ficava só ali num canto fraca, e aí meu tio chamou a minha mãe e falou, nossa, essa menina, ela não tá bem, ela tá só amuada aí, não brinca, a gente tem que fazer alguma coisa, ela precisa voltar a brincar, precisa de pegar a imunidade. Como eu estava sendo medicada ainda, que minha mãe disse que eu tomei antibiótico por muito tempo, né, porque quando ela me tirou do hospital, eu ainda estava com a broncopneumonia, que ela me levou depois para fazer exames em Anápolis, né, e aí ela procurou um especialista e o médico disse que eu ainda estava com a broncopneumonia. Então, foi aquele fato de eu ter acordado e ela já ter me pegado e saído do hospital comigo. Então, eu fiquei muito fragilizada dias depois. E esse meu tio, ele percebendo isso, ele falou assim, vamos criar alguma coisa para ver se ela brinca, se ela se interessa em voltar, né, às atividades, a brincar, tal. Aí ele montou uma cabana com um pano de colheita de café, sabe? Aqueles panos que colocavam embaixo do café para poder colher. Então ele montou uma cabaninha para mim, ficou assim, grande até, e ele pegou algumas latas para poder fazer de panelinha, colherzinha. Quando eu estava lá dentro, aí foi que eu percebi uma aura, eu digo uma aura porque não era uma luz, era tipo aquilo que a gente vê na televisão, a aurora, sabe? A aurora boreal, é tipo aqueles movimentos, né, quando se filma ali uma noite toda que elas se movimentam, mas a cor era branca e cintilante. Na verdade era brilhante, mas o brilhante remete a algo que tem muita luz, né? Não era um cintilante, um brilho bem suave, toda aquela aura era de um brilho suave, um branco, e entrou na cabaninha que eu estava brincando,
E aí eu senti como se fosse na EQM, aquela linguagem né, aqui, assim, do coração, assim, aquela, como se fosse telepatia. Eu senti, agora você vai ser curada, você vai estar sendo curada. E aí eu sentia que eu recebia aquela aura, eu recebia, e eu estava sendo nutrida, sabe, por aquela aura, e tinha um gosto muito bom. Eu senti o gosto, ao passo que eu ia sendo nutrida, era um gosto cremoso. Eu tenho lembrança desse gosto ainda, mas não é nada que se pareça com alimentos que a gente tem aqui, assim. E olha que eu sou chocolatra e o chocolate não é o mesmo gosto disso que eu experimentei aquele dia dentro da cabana lá. E então, a partir desse dia, eu comecei a melhorar, porque eu lembro que meu tio falou assim, tá vendo? Precisava de brincar, de adquirir, né, a imunidade, né, para ficar forte, isso aí é bom. Aí eu me lembro muito bem disso, dele falando. Só que aí eu me lembro também de pensar que aquilo disse que eu estava sendo alimentada, né. E aí, depois daquele dia, aconteceu mais uma vez. Aí a outra vez que aconteceu, foi que um primo meu me empurrava de motoca, aquelas motoquinhas, né, me empurrava, aí a luz apareceu de novo, e de novo eu senti o gosto, e eu acho que eu fui nutrida, alimentada, não sei, e aí foi que eu melhorei, né. Depois desses 2 eventos, teve mais alguma vez que você percebeu os seus sentidos terem sido alterados, de você ter intuição? Algum dos seus sentidos você notou de uma forma diferente? Então, foram os flashes. Isso aí é que eu queria ter explicado, né, na nossa gravação anterior. Os flashes eram o seguinte, que eu tive até mais ou menos os 12 anos de idade. Os flashes aconteciam quando eu estava deprimida. Mais deprimida, me lembro bem que aquele momento que eu estava assim, desanimada, que eu tive muitos problemas, né, com relação a isso, depois, na minha vida, na minha convivência social. Eu era uma criança extremamente introvertida, né, eu gostava de ficar sozinha, não gostava de ter amigos, assim, na escola, foi até quase adolescência, assim. Então, quando vinham esses flashes, era uma coisa impressionante, porque eles vinham com a mesma intensidade do momento que aconteceu. Era sensorial, era, como que eu posso dizer, concreto, não era uma lembrança, que a gente tem uma lembrança de coisas que aconteceram na vida da gente. O que pode tornar essa lembrança para a gente, assim, sensorial? Que eu percebo, é um perfume, né? Às vezes a gente sente um perfume que a gente lembra de um acontecimento, né? Ou às vezes a gente ouve uma música que a gente lembra de algum acontecimento, né? A gente até sente, assim, aquele momento de quando aconteceu, né? Mas isso não, isso era sensorial ao ponto de eu estar revivendo a EQM, e era um segundo de lembrança que vinha para mim, tipo assim, ó, era assim, eu percebo dessa forma, não fica triste, porque isso aconteceu, olha esse lugar aqui onde você esteve, olha isso que aconteceu, e aí, que eu falei na outra gravação, que eu ria alto, em qualquer lugar que eu tivesse, que vinha tanta felicidade, tanta paz, tanta alegria, que eu ria, eu não parava de rir, de tão feliz que eu ficava. Aquilo me curava. Por isso que eu fico impressionada de que tem pessoas que defendem o coma, né, essa EQM, como sendo o cérebro pregando peças, né? Eu não estava mais em coma, eu estava vivendo a minha vida, né? Normalmente, era esse mundo físico aqui, eu estava aqui, e por que isso voltava?
Parece que era uma espécie de teletransporte. Eu era teletransportada ao que aconteceu. E era um segundo. Eu me lembro que era muito rápido. A lembrança vinha, o flash vinha, e eu estava, de repente, no lugar. Eu não acontecia de eu me lembrar de estar. Eu simplesmente voltava ao lugar e aquela lembrança. Um segundo para mim, da lembrança do flash, era um segundo, mas estando no lugar era mais que um segundo. A intensidade que vinha esse flash para mim, para me deixar bem, para me reerguer, para falar, olha, não fica assim porque isso aqui vai passar e isso aqui que te espera. Era assim que eu via, era dessa forma. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, participe. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escrevam. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?